Queria começar a introduzir para vocês esse tema de blockchain. Para isso, eu trouxe uma experiência muito pessoal minha. E vou começar contando o que eu já estudei, já pesquisei, já publiquei muito sobre computação em nuvem. No meio de 2011, esse tema ele ganhava um interesse popular. Você tinha ali o pico das buscas nos mecanismos de internet, como Google, e todo mundo queria saber e entender o que era essa cloud computing. E essa curiosidade hoje, ela já passou. E a nuvem, como ficou conhecida, ela está no vocabulário popular. Quem nunca falou, né? Já salvei na nuvem, meu arquivo está na nuvem, música, vídeo, as informações hoje das pessoas estão na nuvem. E independente de entender efetivamente o que é essa nuvem, as pessoas sabem muito bem o que elas podem esperar da nuvem, os benefícios que elas entregam e que isso traz de legal para o nosso dia a dia. E por que eu trouxe essa história? Porque eu acredito que o blockchain vai entrar no dia a dia das pessoas. Não para depositar dados ou arquivos. E a curiosidade, é muito interessante essa curva, está crescendo exponencialmente. Cada vez mais as pessoas querem entender o que é o blockchain. E essa confiança que as pessoas vão depositar no blockchain é fantástica, é algo novo. E esse novo, ele tem princípios muito simples. Às vezes a gente tenta explicar as coisas de forma muito complicada, e eu queria tentar simplificar isso. São princípios muito objetivos. A ideia da gente ter a informação registrada de forma imutável. Mas o meu banco de dados é imutável. Ele não é, porque alguém lá tem o poder, em última leitura, de alterar aquela informação. Então, essa imutabilidade, quando a gente fala de blockchain, ela está da independência de quem registrou a informação, de quem é dono daquela infraestrutura, está independente de tudo, de interesses comerciais. Efetivamente, o poder sobre esses dados ele está descentralizado. E isso é uma total quebra de paradigma do que a gente está acostumado no armazenamento e na confiabilidade sobre as informações. Uma quebra de paradigma que abre cenários que eu considero surpreendentes. A gente vê hoje um grande banco de varejo como o Itaú sentando na mesma mesa do seu concorrente como o Bradesco para pensar como eles podem trabalhar juntos para compartilhar informações. Isso, para mim, é muito diferente do que a gente via um tempo atrás. É disruptivo, é totalmente novo. Isso vai transformar a maneira que os negócios ocorrem. E parece um exemplo simples, mas a gente está vendo em outras indústrias. A indústria de seguro com concorrentes trabalhando juntos e diversas outras. Então, a confiança, esse aspecto importante, que estava sendo muito depositada nessas relações humanas e que sempre dava desconforto na forma de agir, gerando atrito, gerando custo, gerando aquele precisamos prever mais coisa para uma situação de fraude, isso muda muito as relações. Se a gente para de confiar e precisa confiar só nas relações humanas e passa a depositar essa confiança numa máquina que vai garantir essa confiança independente de quem está ali transacionando. O que está por trás disso, né? Está por trás disso algumas ideias extremamente novas e algumas ideias não tão novas assim, bem antigas na área de computação. A gente já trabalha com chaves criptográficas aqui, é um assunto que a gente ganhou até um pouquinho de interesse popular recentemente por causa do WhatsApp. Então, assinar o dado, quem é dono do dado, confidencialidade do dado, chaves é um assunto da computação extremamente trabalhado e não tão novo assim. A assinatura digital, a gente usa isso, quem é advogado aqui sabe, assina documentos para garantir que aquele documento assinado foi o que eu enviei, para que o dado não seja alterado, ele seja confiável de quem foi a pessoa que enviou. Então, um conceito também extremamente trabalhado na área de computação, que está aplicado nessas ideias. O outro é que, se eu não quero ter o poder centralizado num lugar, é natural que eu distribua essa informação, que eu guarde cópias em vários lugares. Também não é um conceito tão novo assim. Mas a forma de, efetivamente, garantir que esses dados compartilhados estão consistentes, qual é a versão fidedigna deles, isso começa a introduzir ideias novas. Ideias novas que trazem a complexidade para essa rede a ponto dela ser considerada realmente imutável. Realmente aquele dado ele tem tanta complexidade para você alterar um registro que isso é considerado impossível. O esforço computacional necessário para alterar uma informação é gigantesco. E essa informação, não só por si só, ela tem um grande esforço para ser alterado, mas ela segue uma maneira de ser organizada muito particular, onde a assinatura daquele conjunto de dados ele é guardado como parte do conteúdo do conjunto seguinte. Isso gera uma cadeia, e aí muito por isso o nome do blockchain, né, um blockchain, uma cadeia de blocos, onde a gente tem essa informação do bloco anterior sempre no próximo. Isso gera uma complexidade enorme, à medida que você vai adicionando novos blocos e novas informações propriamente dito. Alterar uma informação do passado tem um esforço computacional inimaginável. Ou seja, efetivamente a gente tem um lugar onde a gente pode colocar a confiança de que se aquele dado ali foi escrito, dificilmente alguém consegue alterar, é impossível, eu posso confiar nessa tecnologia. E a motivação disso, ele não foi uma motivação assim tão tecnológica, ele foi mais uma motivação de ordem ideológica. A ideia de eu conseguir descentralizar a geração de valor e a transação de valores.
Não por acaso, auge de 2008, crise do setor financeiro, desconfiança nas grandes instituições bancárias. Isso foi motivado de como é que eu consigo transacionar moeda independente dos bancos, independente dos grandes centros de poder. Eu quero poder fazer isso pessoa a pessoa, poder me relacionar, poder transacionar valores. E essa inspiração de ordem financeira evoluiu muito desde aquela época, desde 2008. Com a primeira transação entre pessoas dessa moeda conhecida como Bitcoin, a primeira compra, que é uma história fantástica, do primeiro produto comprado em Bitcoin, aquela pizza por 10 mil bitcoins, né? Hoje um valor inimaginável pelo pedaço de pizza. Mas mais do que as transações, o meu olhar de engenharia, de quem fez engenharia, ele não está muito para esse lado financeiro, até porque não foi o que eu estudei para trabalhar finanças, mercado financeiro. Eu olho muito mais, porque cada transação dessa é um carimbo da força que o blockchain, que está por trás dessas moedas virtuais, representa. Essa força, ela vem dia após dia garantindo essa transação de valores e levando a sociedade para esse mundo digital, não um mundo digital em que a gente olha a internet como um grande centro de distribuição de informação, onde a informação ecoa e se exponencializa, mas uma internet diferente, uma internet que ela é capaz de transacionar valor. E valor a gente está falando de qualquer coisa, não estamos falando só de moeda. Para mim, o que tem valor pode não ser o mesmo para outras pessoas. Um imóvel é um ativo, ele tem valor se você tem a propriedade do imóvel. A propriedade intelectual de uma marca, ele tem valor. Então, a gente está falando de uma nova internet em que eu consigo controlar a transação de valores, eu consigo digitalizar as relações da nossa sociedade. E isso abre um caminho e um mundo totalmente diferente. E esse mundo é que a gente vai falar bastante nesse evento e que a gente quer começar a pensar com vocês. É esse o grande convite. E é importante a gente fortalecer com muita propriedade a diferença. A gente está falando de blockchain. Blockchain, ele é a tecnologia que está por trás da transação de valores. O Bitcoin vai continuar ganhando, sem dúvida nenhuma, manchetes, anúncios, muito debate, é muito interessante, muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente vai perder dinheiro, mas a diferença entre a tecnologia que está por trás para transacionar valores e, efetivamente, a moeda, seja ela Bitcoin ou qualquer outra coisa que nos tem valor, isso é totalmente diferente. E é interessante que quando essa diferença começou a ficar clara, mais do que só uma tecnologia para transacionar esses valores, a gente tem uma propulsão de diversas tecnologias. Diversas tecnologias que vão funcionar melhor para determinadas características de valores, tecnologias que vão otimizar determinadas questões. Então, a gente vai ver um surgimento incrível de plataformas, de redes, transacionando com as ideias que estão por trás do blockchain, valores surgindo a cada dia. E a tendência, como tudo acontece nesse mundo tecnológico, nem sempre o primeiro vai ser o vencedor, nem sempre o que hoje é o maior vai continuar sendo, a gente vai ter muita mudança nesse jogo. Mas é um jogo que a gente não pode deixar de jogar. E vale a pena, eu destaquei aqui duas tecnologias que surgiram por duas características muito interessantes. A primeira é que ele já tinha esse olhar de não transacionar um único ativo, né? Quando você olha essas redes, eles querem estar preparados para a transição de qualquer natureza de ativo. E o segundo, que são redes que a gente pode criar nossas próprias aplicações. Pode criar nossas aplicações com um conceito que vale a pena a gente falar com muito cuidado, que é o conceito de contrato inteligente. E o que é o contrato inteligente? Se eu consigo registrar uma informação, que essa informação é imutável, eu posso registrar também regras, ou seja, as condições contratuais, se a gente quiser falar assim, que da mesma forma vão ser imutáveis. E mais que imutáveis, se elas são regras que estão nesse nosso mundo digital, elas podem estar conectadas a uma série de gatilhos que vão disparar essas regras. Como a gente falou, internet das coisas, objetos conectados, uma cancela pode disparar uma regra contratual, um dado digital de uma agência de reguladora que denota um atraso de voo. A gente tem gatilhos desse mundo virtual que vão efetivamente disparar condições contratuais. Então, são contratos do que mais contratos simples no papel, eles são contratos escritos em código, sem ambiguidade. E que mais do que sem ambiguidade, que eles conseguem se auto-executar e usar toda essa potencialidade desse mundo digital que está aberto para que a gente crie, para que a gente pense coisas novas. E a gente não está falando de futurologia, eu gosto sempre de usar esse termo. Assim, a gente não está falando de algo que vai acontecer daqui a 20 anos. A gente já tem cases aí, a gente poderia gastar aqui o evento inteiro para citar cada um dos cases, explicar um monte de cases que a gente está observando, mas eu separei alguns só para a gente ter uma ilustração, né? A gente vê exemplo em varejo, a gente vê exemplo em cadeia de suprimento, todo o rastro de como é que algo que tem valor está acontecendo, imutável, todas as transações, como é que ele evolui nessa cadeia. A gente tem microtransações de doações, uma pessoa que está no Brasil pode estar ajudando alguém a comprar um forno no Paquistão, isso não é uma história de brincadeira, já me contaram que o cara botou Bitcoin para o outro comprar um forno no Paquistão. Então, você pode ter essa quebra de fronteiras que a gente observa. A gente tem identidade, como foi muito bem dito antes, criando uma identidade que não pode ser alterada, que ela é muito fidedigna, ela tem uma força muito forte.
criando economia colaborativa. A gente tem um Uber que não está mais ali com o Uber, que hoje em dia está no centro das críticas, sendo dono de toda essa rede. Ela tem efetivamente o motorista sendo um daqueles donos e colaborando. Isso aqui é um exemplo, a gente tem vários. A própria gestão dessa conectividade, esses diversos dispositivos, eles têm que se autenticar, eles têm que ser geridos. Se alguém entra e rouba a câmera da minha casa, isso é um problemão. Como é que eu uso dados e imutabilidade e registros e faço isso de uma forma diferenciada? A gente tem seguros. Seguro é um mundo com uma transformação incrível por blockchain. Seguros, grupos fazendo seguros entre eles, independente de seguradora, e uma diversa colaboração entre seguradoras. A gente tem, sem dúvida nenhuma, uma nova realidade quando a gente fala de ações sociais. Porque é uma ação social que pode ter transparência, que você consegue entender que aquele real que você colocou, onde ele foi parar. Então, você está criando um mundo novo, de negócios novos, muito interessante. Votar no Brasil, a gente tem uma desconfiança tremenda sobre aquela urna. Por que não um voto transparente, rastreado, usando uma tecnologia de blockchain? E a gente já tem tecnologia para isso. Contribuir e compartilhar energia. Se eu produzo energia através de painéis solares, como é que eu posso criar um mercado de compartilhamento de energia? Então, são só exemplos aqui, direito autoral, chegando até o ponto de você ter uma nação sem fronteiras, você poder se registrar como um cidadão do mundo nessa BitNation. Então, são exemplos para ilustrar como a gente já tem coisas reais acontecendo, e a cada dia, se você abrir a internet, você vai achar mais milhões de situações surgindo que você não conhecia ou que estão efetivamente começando a acontecer. Mais do que esse exemplo, eu queria mandar uma mensagem muito clara para todos. Assim, eu vejo, às vezes, as pessoas têm a primeira reação frente a algo que vai provocar mudança é a negação. Não, isso aqui não tem a ver com o meu mundo de negócio, aqui minha indústria não vai acontecer. O meu recado é, gente, é uma tecnologia que pode diminuir o atrito nas relações humanas ou relações comerciais. Não tem negócio que não tenha isso. É uma tecnologia que pode trazer transparência e confiabilidade para as relações. Não tem negócio que não tenha isso. E é uma transação que pode apoiar esse novo mundo digital. Um mundo digital onde a transação de valores ela acontece com confiança. E eu não entendo nenhum negócio que ele não possa se beneficiar disso. Então, é um grande alerta, assim, não vamos fechar o olho para essa inovação, vamos pelo menos começar a estudar e entender como é que ela pode impactar o meu negócio, e mais do que impactar, como é que ela pode beneficiar o meu negócio. E como nem tudo são flores, eu separei aqui, eu poderia fazer vários avisos sobre atenções em relação ao blockchain, mas eu gosto de pegar dois. A gente está numa realidade que efetivamente existe uma baixíssima compreensão até o que é a tecnologia. Às vezes a gente conversa, a pessoa, a primeira analogia que ela faz, mas isso é um banco de dados distribuído. Não, não é. Mas isso aqui não vai mudar o meu negócio. Não, entende melhor a tecnologia. Então, o primeiro, eu acho que a universidade está cumprindo essa missão, é a gente compreender, entender, observar os cases, compartilhar esse conhecimento. Então, essa é uma missão que a gente entende que a universidade tem um papel extremamente importante na compreensão desse novo. E o segundo papel, que eu diria, a base, né? A base das coisas no mundo são as pessoas. Por mais que a tecnologia seja maravilhosa, a tecnologia existe por causa das pessoas, e ela funciona bem ou funciona mal por causa das pessoas. Então, a universidade tem um papel muito importante na formação de talentos. Talentos que vão ajudar a pensar e construir esse futuro. E aí, para me despedir, eu queria deixar uma mensagem, e que ela é muito interessante quando a gente olha para esse mundo novo que está surgindo. Esse mundo novo, às vezes a gente é muito otimista para o que vai acontecer em curto prazo. É verdade, a gente é muito ansioso. É natural do ser humano ser ansioso. A gente olha no horizonte um pouquinho mais para frente, o que a gente achou que não aconteceria nesse horizonte acaba acontecendo, e se a gente não estiver muito próximo, se a gente não sair da inércia, se a gente não buscar o conhecimento, se a gente não experimentar, que é uma palavra muito importante, dominar aquela informação, a gente vai deixar passar grandes oportunidades ou talvez surgir grandes ameaças ao nosso negócio. Então, é um grande convite. Eu acho que blockchain é um tema muito interessante. Estudem, busquem esse conhecimento e contem com a universidade para isso. Então, eu queria agradecer. Obrigado aí pelo tempo de vocês.